Bem, agora vocês vão perceber o porquê da segunda câmara, porque dá aqui uma visualização completamente diferente. Como é que é, malta? Bom dia! E hoje o que é que vamos fazer? Primeiro, like no vídeo, que é para não se esquecerem, e subscreverem já o canal, também para não se esquecerem. A ideia de hoje é explorar a estrada 225, que é mais ou menos na zona de Castelo de Paiva, que liga Corvite e termina perto de Vila Nova de Paiva. Acho que é isso, Vila Nova de Paiva, exato. Nesta estrada existe lá um baloiço, que é o baloiço da Malhada, que eu não sei se já fui lá ou não, mas julgo que não. O dia tem mais partes, só que eu só vou anunciar umas de cada vez, porque se calhar provavelmente nem vou encontrar o dito baloiço. Hoje vamos rolar só pelos nacionais, aproveitar o tempo que está assim um bocadinho estranho, quer dizer, está a temperatura média, mas está assim muito nublado, porque eles para amanhã possivelmente já dão chuva. E se é mais demoras e mais longas, bota para a estrada. Pois é, malta, já vou aqui pela Nacional e aqui o tempo dá a impressão que limpa um bocado, mas eu hoje queria apanhar um dia com algumas nuvens. Para quê? Para dar alguma profundidade de campo nas filmagens. Está aqui uma menina sozinha na curva? Não vou dizer nada. O que é que acontece? Está assim esta névoazinha marota e eu vou a esse baloiço, que geralmente costuma ser numa parte um bocado elevada. Isto quer dizer o quê? Que não vos vou conseguir mostrar grande tralha. Muitas vezes a pessoa tem material para filmar, não tem a paisagem, não está à altura, a pessoa não consegue escolher o dia. Pá, mas esta eu nem sei em que nacional é que estou alguns por aí, mas esta nacional também é muito fixe. Porquê? Porque apanha um bocado de parte rural de umas aldeiazinhas à face da estrada nacional, muita vegetação, já tudo muito verde, já não nos inícios de primavera, que a primavera já passou algum tempo, o início da primavera já passou algum tempo, mas aqui com umas cores verdejantes. E hoje, apesar de não ser domingo, não sei o que é que se passa, mas vê-se inúmeros ciclistas pela estrada. É de ter cuidado com um gajo não se mandar abaixo, que eu em tempos também já andei de bicicleta na estrada, agora já não, porque já não tenho vida nem saúde, e isto de andar a par é um bocado complicado, mas um gajo tem que se desviar sem pôr a vida de ninguém em perigo. Isto tudo para vos dizer, olha, vou já tentar ver escola básica da Capela. Bem, devo estar numa localidade chamada Capela, eu nem sei dizer que estrada nacional é esta, mas é alguns. O engraçado disto é que vinha curtir aqui, antes de mais, realmente está cheio de ciclistas, devem estar a fazer algum treino, é uma equipa grande, não faço ideia, continuo a não fazer ideia onde estou, mas a estrada ao bocado era melhor do que agora. Eu até ia-vos mostrar um bocado de estrada, mas mal ligo a câmara, saio logo do meio da vegetação. Tenho aqui, não tenho nada, vou virar para quê? Aqui tenho meia dúzia de árvores e uns eucaliptos secos, mas a estrada aqui vale porquê? Porque vale para quem gosta de andar um bocadinho mais rápido e fazer estas curvas de joelho no chão. As estradas estão limpas, não tem areia, não tem nada. Estão aqui, mais um ciclista. Hoje deve haver aí qualquer coisa. O que vocês devem estar a perguntar aí desse lado é: vamos ter moto na terra hoje? Provavelmente sim. Eu já vi uns estradões, não sei onde é que eles vão dar, mas não estão na direção do caminho que eu quero tomar. E eu este baloiço tenho quase a certeza que é à face da estrada, não sei se é desta, mas é à face de uma estrada qualquer, e daí para chegar a esse baloiço não tenho que fazer terra, mas vamos ver, nunca se sabe. Um gajo a passar aqui nestas aldeias tem muita coisa engraçada e bonita, mas o que tem piada no meio disto tudo é que a pessoa passa
e as pessoas olham e sorriem. Agora, eu fico sem perceber se a malta olha para a moto e está-se a rir, a dizer, olha aquele Tony com tantas motas foi comprar aquilo. Ou se, isto deve ser por aqui, ou se olham para mim e dizem, olha que gajo tão bonito, papava fácil. Não sei, fico sempre na dúvida se a malta fica agradado pela minha estupidez de andar na moto nestes tipos de caminhos, porque os caminhos onde estou a andar não é propriamente jeitoso, ou se estão numa de begalar, apesar que a malta que eu vi a rir eram homens, mas os tempos correm e já qualquer coisa vale, eu também já não sou esquisito, por isso. Ora bem, estou aqui a ir pelo cemitério, adoro estas cenas de GPS, são brutais, porque vamos dar sempre a caminho. Ui, vai-me obrigar a dar a volta ao cemitério. Isto tem que ir, já tenho que vos mostrar. É por ali nem boa a moto, meu Deus. Vamos lá ver se eu não chego ao fim disto e tenho ali umas escadas. Não, por acaso não. Não, mas o gajo estava-me a mandar aqui por um caminho com uma inclinação que eu olhei ali para a frente e disse, aqui se fosse em terra ainda arriscava, mas corria o risco de chegar ali e ser de graus. Vamos lá, olha, por acaso até vou passar lá na frente para ver. Mas tinha um declive brutal e eu na câmara nunca consigo mostrar bem o declive, porque isto tenho uma lente muito bonita para paisagem, mas para mostrar cenas não. Aí é maluco. Olha lá, espera, até vou parar. Eu não sei se vocês dá para ver a parede. Cheira uma parede. A moto aqui batia com o guarda-lama no chão. Que grandes malucos. E agora sim, a passar aqui a ponte a nova ponte de Castelo de Paiva. Ainda tem ali um monumento ali à frente, que é um anjo. Realmente eu tinha razão, no início do vídeo falei-vos que íamos explorar a Nacional 224 e realmente ainda não me perdi, andei por uns queijos estranhos de aldeias, mas agora estou na 224. Epá, eu muitas vezes até acabo por ver os meus vídeos e rio-me porque não os vejo seguidos, não é? Vejo passado uns tempos, e rio-me pela nabice, enfim, é o que é. Agora vou em direção a Alvarenga, a terra da boa carne e do vinho verde, para quem gosta. Eu não sou grande apreciador de vinho verde, não é por não gostar, é que dá-me cabo de estômago todo. Coisas de bebê, piramingas, mas enfim, dá-me cabo do estômago, não dá, mas, a carne aqui realmente é brutal. Eu vou aqui com um grupo de ciclistas à frente, que eu vou devagar, como já vos disse, mas deixa eu ver se eu consigo mostrar. Lá está, o gajo quer mostrar, não se vê. Vamos com uma leve descida, eu vou aqui nas calmas, isto quando desce muito os gajos desaparecem da minha frente, quando começa a subir eu volto-me a aproximar deles, mas vão aproveitar ali a descida. O engraçado é que dou-me uma distância grande e depois passado um bocado, aí volto eu outra vez a apanhá-los. Bem, eu agora vou entrar em uma zona qualquer em que deve haver um rio, alguns, ou então não, não é? Isto aqui no mapa aparece um rio, mas se o rio se for em baixo, aí olha esta zona. Bem, agora vocês vão perceber o porquê da segunda câmara, porque dá aqui uma visualização completamente diferente à cena, meu. Agora, estas estradinhas aqui a percorrer a margem superior do rio Paiva, do entrar em Travanca, são espetaculares, pá. Fogo, um arvoredo,
E depois aqui há algumas casas debruçadas sobre o rio. Opa, mesmo bonito, meu. Fogo. Viram a brincadeira da câmara? Isto depois há de evoluir porque a equipa de filmagem que eu trouxe hoje, o facto de ir à frente e colocar as câmaras à medida que eu vou passando, resulta bem, porque eu assim não tenho grande esforço e basicamente é só passar no sítio, pronto, e depois alguém há de ir lá buscar a câmara. Mas, como podem ver, a logística para mim é bastante simples. É só andar, ou então não. Isto é verdade que eu ainda não encontrei o baloiço, mas também se não encontrar, olha lá as escarpas onde eu estou, também se, aqui o Paiva, aqui tem mais uma vista sobre a ponta, ali os passadiços, os famosos passadiços. Os famosos passadiços do Paiva, com o barzinho ali embaixo, de categoria. Mas também, se não encontrar o baloiço, não vai fazer grande diferença, porque a estrada para aqui é qualquer coisa de espetacular, mesmo. De espetacular. Fogo. Eu vou deixar, como costumo fazer na descrição, o percurso. Ainda não apanhei terra, por isso é tranquilo. Vou deixar ficar o percurso para vocês verem, mas opá, vale a pena, meu. Que estrada brutal, meu. Que estrada brutal. Estamos a falar de fazer uma viagem de quase 2 horas e tal, só para ver um raio de um baloiço, mas opá, não sei se vocês parem, eu até vou. Bem, isto também tem uma grande vantagem, é que se caíres aqui, vais cair com um grande estilo, porque vais saltar lá para baixo para o rio, e estamos a falar de uma queda para aí de 100 metros, mas, opá, que grande cena, vou ver se arranjei um sítio para parar, sem cair, para conseguir mostrar qualquer coisinha. Isto com a GoPro, já vos disse que parece tudo muito longe, mas não é. Eu não sei se conseguem ouvir o barulho do rio, mas eu vou-vos mostrar. Olha ali embaixo, vê-se os passadiços, vê-se o rio, olha os passadiços todos por ali fora. Ó, malta a andar lá embaixo. Olhem lá, que imensidão, fogo. Pá, ali aqui que estou na Nacional 225, opá, é uma estrada, é espetacular. O piso não é dos melhores que eu já fiz, é asfalto, ok? Pá, tem algumas curvas um bocadinho mais desgastadas, mas o percurso, pá, os sítios onde passa é simplesmente espetacular, espetacular. Não há trânsito, opa, só os ciclistas, mas hoje deve ser por haver alguma prova ou estarem-se a preparar para alguma prova. Tenho visto realmente bastantes, mas opa, pô, que grande estrada, meu, que grande estrada mesmo. Bem, agora parei um bocadito para tirar o capacete da cabeça, que já me estava a morar nas orelhas por causa dos óculos, que eu tenho que ver como é que vou derreter o intro do capacete. E disseram-me assim, olha, traz estas coisas da Nestlé, Linda, Raspberry para comer, que isto é espetacular. Vamos ver. Isto é. Desde que inventaram as coisas, lights, esquece. Isto são 2 bocados de peladura com coco no meio. Literalmente. Peladura. Fogo. Pois é, malta. Uma teia de aranha. Acho que hoje vai acontecer. E o que é que temos a dizer sobre isto? Pois é, maltinha.
Este baloiço fica à entrada da aldeia da Tulha Velha, e tem uma vista espetacular. Quase que se vê o oceano. Se não fossem aquelas montanhas ali, quase que dava para ver. Mas vê-se muita coisa, vê-se... É pena não se ver o mar, realmente, não. Mas vê-se muita coisa. Pois é, malta, aqui em cima está um bocadinho de vento, mas acho que este vídeo está terminado, porque senão vou estar a encher aí com o entulho o YouTube e já chegou o entulho do vídeo. Mais um bocadinho era prolongar o entulho. Este foi o baloiço da Malhada. Como sabem, vou deixar ficar aí em baixo na barra da descrição o percurso que fiz até aqui. Pá, a estrada vale muito a pena. Tentei arranjar um dia que esteja, pá, não muito calor, mas razoável. Pá, e que o céu tenha algumas nuvens, porque ele assim sem nuvens, pá, fica assim uma coisa, pá, muito lambida, meu, e para nível de captação de imagem e para vocês conseguirem ver a paisagem não é grande coisa. Por isso, maltinha, sem mais demora, aquele beijo à prima e vamos ver se nos vemos para a semana ou não, ainda vou pensar. Abraços e beijos.